Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é o missionário Ney Rocha, do canal Missões em Família. E nessa noite eu vos convido a estar conosco nessa breve reflexão da palavra de Deus, que diz como tema: quem é o maior no reino dos céus? Pois bem, queridos, eu peço antes de tudo que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, tá? Curta o nosso canal e peço já, seja um parceiro desse canal, divulgando a palavra de Deus às nações, aos reinos, aos seus amigos, seus vizinhos, divulgando a todos, tá? Então seja um parceiro do nosso canal para fortalecer esse canal, para fazer com que esse canal chegue a outras nações e a outras pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus, pois somente isso, que nós falamos aqui da palavra de Deus, e também lembrando que falamos um pouco da cultura do local a qual estamos, tá bem? Então, eu gostaria de pedir para vocês, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 18, a qual o tema dessa noite, ou do horário que você estiver assistindo, seja noite, manhã, e diz assim: quem é o maior no reino dos céus? Tá? Vamos refletir rapidamente, tá bom? De quem é maior no reino dos céus. Abra sua Bíblia aí, eu espero. Abriram? Então vamos lá. Gente, leiam comigo, por favor. A Bíblia diz assim no capítulo 18 do livro de Mateus: naquela hora aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Os discípulos fazem essa pergunta. E Jesus, no versículo 2, vai dizer: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Perceba bem. Chamou uma criança e colocou no meio deles. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis, olha só, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Versículo 5 também vai dizer: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, o que eu gostaria de dizer aqui rapidamente para vocês, nessa reflexão, e para a edificação da sua vida, na palavra, em primeiro lugar, se não se converterdes, você tem que se converter, você tem que receber a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Em segundo lugar, ele vai dizer: se tornar-se como uma criança. Você tem que ter um coração novo. Então, para ter um coração novo, você tem que aceitar a Cristo como seu Salvador. Para se tornar como Cristo, como um Cristo, assim como diz a palavra, um representante, do Senhor Jesus na terra, você tem que receber a Cristo, ter o coração como de uma criança, um coração convertido, um homem nascido de novo, um homem transformado pelo poder de Deus. Então, você tem que dar o segundo passo, que é ter o coração como de uma criança. Depois que aceitar a Jesus, é ter um coração como de uma criança. A Bíblia diz que você tem que ser, lembrando, simples como a pomba e prudente como a serpente, mas um coração como de Cristo Jesus. Terceiro, não entrará no reino dos céus se você não tiver aceitado a Jesus Cristo, não tiver um coração convertido. Ele diz aqui no versículo de número 3, diz assim: e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. É a palavra de Deus que está
dizendo, não é Ney, não é missionário Ney, não é ninguém que está dizendo, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus, a palavra viva que está dizendo. De modo algum, se não se converter e não ter o coração como de uma criança, jamais entrará no reino dos céus. E quarto lugar, né? Você tem que se humilhar como uma criança. Você tem que buscar ao reino dos céus. Você tem que se humilhar na presença de Deus e com isso você vai ser cheio do Espírito Santo. Com isso você vai ter um coração como de uma criança. Você vai ter uma pessoa humilde. Você vai ser uma pessoa diferente. Porque você vai se humilhar perante ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ter um coração transformado, ter um coração purificado, ter um coração limpo, ter um coração como de uma criança, pois é um coração limpo, é um coração inocente, é um coração que não pensa mal, é um coração como de uma criança. Olhe uma criança e veja como a criança age. Ela briga no instante com um coleguinha e já está de bem, já está ali, os dois brincando juntos. E aí, meu irmão? Ter o coração como de uma criança, a Bíblia fala sobre isso. Nós temos que ter um coração como de uma criança, mas temos que, primeiro, se converter, né? Se tornar como uma criança, senão não vai entrar, e também se humilhar, né? E a quinta parte é ter um coração de uma criança. Quem ter um coração como de uma criança, tal, Jesus vai falar, você ter um coração como de uma criança e receber uma criança, Jesus olha para os discípulos e diz, olha, se você receber essa criança, você vai estar me recebendo. Então, se você recebe uma criança, como diz aqui a palavra, e quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, abra o seu coração, seja mudado por Deus, receba aqueles que Deus envia até você, tenha um coração transformado pelo poder de Deus, seja prudente, seja vigilante. A Bíblia manda, né? Ela fala a respeito disso, que você tem que ser prudente e vigilante, tá? Mas você tem que ter um coração transformado, que perdoa, um coração que não guarda mágoas, tá? Um coração que não guarda resquícios do passado, tá bom? Então é essa reflexão que eu gostaria e estou deixando aqui para vocês, né? O que Deus coloca assim no nosso coração, e que vocês meditem nessa palavra de Mateus 18, e eu creio que Deus vai te mostrar muito mais ainda do que isso aqui que eu estou passando para vocês, tá bem? A palavra de Deus, ela transforma, ela edifica e ela traz à sua vida alegria, paz e tudo mais que você necessita. Então, não deixe, meu amigo, minha amiga, de ter um coração convertido, um coração que se humilha na presença de Deus. Remova as cinzas e coloque lenha e deixe o fogo do Espírito Santo incendiar o seu coração. Em nome de Jesus, receba a paz do Senhor, seja um parceiro do nosso canal Missões em Família, participe comentando, acionando o sininho, se inscreva em nome de Jesus. Seja abençoado para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. E assim agradeço desde já, e lembrando que nós temos um compromisso de terça-feira com mais vídeos para vocês, tá bom? Para a edificação da sua casa e edificação de toda a sua família. Que Deus abençoe e receba que é de Deus. Amém? Vai na fé. Que Deus abençoe em nome de Jesus.